nesse momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Com ardente expectação, toda criatura está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? Ser conhecida. Manifestação, isto é, ser conhecida ou ser conhecido. Antes de você se manifestar, você não pode ser conhecido. Todo o mundo, os maometanos do além, eles estão esperando por isto, em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso. Tivemos trovões e relâmpagos. Tivemos óleo e sangue. Tivemos todos os tipos de coisas. Mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si, saiu e disse: aqui estou, Senhor. Vem, amados e preciosos ouvintes, aqui temos mais uma frase de uma das mensagens do profeta desta era. Desta feita, estamos baseando-nos em a manifestação dos filhos de Deus. Isso está na série de mensagens do profeta desta era, cujo título é Adoção. Muito bem. O que acabamos de declarar é da mensagem Adoção, manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia se repete. Muitos daqueles, como Apolo, estavam pregando diligentemente, mas precisavam conhecer alguma coisinha mais, inclusive serem batizados
em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja aí, logo destaque o versículo 5. Se Paulo te encontrasse hoje, ele faria a mesma coisa que fez com os efesianos ali. Atos 19. Ele lhe daria a mesma ordem. Se você perguntasse para São Pedro o que você deveria fazer, depois de tanta tradição religiosa, ele diria a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo que ele disse lá em Atos 2:38. Atos 2:38. E se algum Ananias deste for visitar algum Saulo de Tarso, que cai do seu pedestal, da sua fama, de seu cavalo, ele vai fazer a mesma coisa que fez em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, portanto. Capítulo 22, versículo 16. Você está anotando? Atos 2:38. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Atos dos Apóstolos 22:16. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Samaria, não? Eles eram somente batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe os deixou ali, então Pedro e João foram para fazer a obra através da qual eles pudessem receber também o Espírito Santo. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, lá na casa de Cornélio, no último versículo, e mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor. Agora você me mande uma referência da Bíblia e da história da igreja até 300 anos depois de Cristo, em que alguém fosse batizado no título ou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Me prove ao contrário, e eu vou pedir perdão de público pelo batismo que eu tenho ensinado, pelas milhares de pessoas que já batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor é Pai, Jesus é Filho, Espírito Santo é Cristo. E o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Manifestei o teu nome aos homens. São João 17, versículo 6. Mas vamos agora, então, com este assunto tão importante, o qual o profeta de Deus baseou-se na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui nós temos um destaque muito importante para nós e nossos ouvintes. Manifestação quer dizer ser conhecido, vir à luz. Você tem ali alguma coisa que estava encoberto, então descobre aquilo, é uma revelação, é uma manifestação. E você se manifestou. Então, há uma ardente expectação da criação, esperando pela manifestação. Agora você vai ver aos Hebreus, capítulo 11, e você se admira muito do testemunho e da fé daqueles heróis, chamados heróis da fé. E lá no fim, o que de fato foram, não é? Heróis da fé. E lá no fim do capítulo, com toda aquela perfeição deles, com toda aquela fé que eles tinham, exerceram a ponto de entregarem suas vidas, serem cerrados vivos e enfrentarem reinos e poderes e tudo mais, eles não podem ser aperfeiçoados sem que cheguemos todos a este estado agora de nos manifestar como filhos de Deus. É tempo de manifestação pública do nudismo.
manifestação pública de todos os protestos, menos contra o pecado. Você já viu isso? Agora, a única coisa que protesta e que é uma manifestação pública ou oculta, isto quer dizer, dentro de casa, lá no posto de dever, na cozinha, e que quando sai lá fora é uma manifestação pública de Deus, de filha de Deus, de filho de Deus, está somente naquelas que têm recebido de fato esta adoção, que têm se interessado nos negócios do Pai e que têm dado lugar ao Espírito Santo e que estão também juntos com toda a natureza, com toda a criação, gemendo e reprovando todas estas manifestações diabólicas. Então, quando você sai ali, você é uma manifestação de uma filha de Deus. Você é uma manifestação de um filho de Deus. Você está se fazendo ser conhecido, um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas eu pergunto, eles conheceram a Jesus? Não. Eles conhecerão os seus escolhidos? Tampouco. Muito menos. Embora gemam, embora estejam suspirando, desejando ardentemente com toda a criação essa manifestação. O homem está buscando o que é perfeito. O homem está buscando solução. O homem quer justamente aquilo que Deus tem para nós. Você já pensou num milênio? Você já pensou nessa terra sem nenhum espinho, sem você precisar de coçar, ter pelo menos uma coceira no seu corpo, e você apenas pensar e já está lá do outro lado da terra? Você já pensou em você, quando quiser uma fruta, você falar apenas com ela e ela vir na sua mão? Agora, Adão era assim. Se Adão quisesse mudar um rio de um lugar, ele mudaria pela palavra falada. Ele não precisava de trator, ele não precisava de dinamites, ele não precisava de nada disso para desviar um rio. Ele apenas ordenaria. Isto é que é restaurar. Elias restaurará todas as coisas. É a fé perfeita para esse estado perfeito. É de fé em fé, não resta dúvida. E eu amo demais a cura divina. Eu gosto demais, se eu estiver enfermo, que uma pessoa ore por mim. Mas ainda não te leva a um estado perfeito. Você pode ser hoje ser curado de tuberculose e amanhã morrer de tuberculose. Você pode ser hoje curado tremendamente de câncer. E, no entanto, mais tarde vir a morrer de câncer. Você pode hoje ser curado de qualquer enfermidade. Por quê? Isto não te levou ainda ao estado perfeito. Em relação a Deus, nós somos perfeitos, porque Deus olha o que está dentro de nós. E Deus conhece a sua obra desde antes da fundação do mundo. Ele conhece a sua consumação. Ele já nos conhece naquele outro corpo. Mas estão gemendo toda a criação por esta manifestação dos filhos de Deus. Mas o profeta diz assim: tivemos um vento muito poderoso, barulho, tivemos trovões e relâmpagos, movimentos, tivemos óleo e sangue. E estas coisas todas, vocês sabem, sinais na plataforma. Tivemos todos os tipos de coisa. Mas falhamos aonde? Aonde, profeta de Deus? Nós queremos saber onde temos falhado. Em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta
que enrolou em um dogma denominacional, que enrolou em um credo de tal e tal denominação? Não, 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 o profeta não diz isso. Que enrolou o manto em si. Saiu e disse: aqui estou, Senhor. Sem nenhuma interpretação minha. De fato, eu pensei que o Senhor estivesse nos trovões, nos relâmpagos, nos ventos, no fogo. Mas agora eu posso te ver nessa brisa. Agora eu posso ver que esta vara, porque a vara de Arão reverdeceu numa hora de silêncio, numa hora calada, numa hora em que a terra recebia o sereno da madrugada, enquanto todos dormem delitos e pecado. As varas secas estão secas. Não há seiva em si mesmas. Mas há uma, sim, há uma diferente. Há uma que reverdeceu. Há uma que floresceu. Há uma que deu fruto. Lá enquanto Ló estava preocupado com a solução social de Sodoma e Gomorra, estava lá separado, ouvindo uma quieta, pequenina voz. Os anjos tinham que lutar com Ló, para que Ló entendesse. Mas Abraão, Eloí não teve que lutar com ele para coisa alguma. Apenas vinha ele e falava. E sempre falava dos seus próximos passos, porque naquele anterior ele não duvidou. Mas se você fica parado, você vai gerar alguma moabitas? O que nos trouxe Ló depois disso? Filhos de suas próprias filhas, denominações. Uma dá uma renovada, outra dá outra renovada, e vai assim, e depois não passam da mesma coisa, da mesma natureza. O que deu o casamento das filhas de Ló com seu próprio pai, embriagado? Deu denominações moabitas, pelas quais o falso profeta Balaão conseguiu matar 23 mil soldados de Israel num só dia. Mas por que Abraão nunca se encontrou neste enredo? Porque ele é um tipo da noiva. Ele é um tipo diferente. Ele é um tipo que na hora do trovão estava tudo muito bem, na hora do relâmpago, na hora ele dava glória a Deus, estava muito bem, na hora do óleo, do sangue e de todos os passos, mas naquela hora serena, quieta, ele podia comer o novilho cevado, ele podia receber uma promessa de que não viria moabitas, mas viria Isaque. E para onde aponta esse Isaque? Essa promessa, essa posteridade de Abraão? Para Cristo. Veja que diferença. Por que esse cristianismo de correr para cima e para baixo? Ocupado como Ló estava ocupado com o problema social de Sodoma e Gomorra. Está muito bem, prossigam, isso é bom, isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas há um Abraão separado, ouvindo a quieta e pequenina voz que atraiu o profeta. O que é que está lhe atraindo? É aqueles gritos de louvores porque o paralítico andou. Isso é muito bom e eu saltaria talvez mais do que ele, por ver uma coisa dessa. Isso é maravilhoso. O que é que está atraindo a você espiritualmente? Não seria uma pequenininha voz, pequeno sinal que dirigiu a igreja primitiva, que atraiu o profeta de Deus e que o enrolou em suas próprias interpretações, mas sim um manto sagrado,
Aquele manto que eles não puderam rasgar. Rasgaram os vestidos. Cada um fez uma interpretação para si. Cada um fez um sistema de Deus, entre aspas. Mas o manto não. Oh, que Deus te abençoe. Que Deus te envolva neste manto, nesta mensagem gloriosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.